Olá, meus irmãos, quero falar um pouco sobre a palavra de Deus. Estamos vivendo em um tempo turbulento em várias áreas, em especial na área da política. Parte do Brasil estão tristes, parece que decepcionados por ver injustiças acontecendo a pessoas justas, a pessoas que só fizeram bem. Boa parte do Brasil está triste porque o capitão Bolsonaro está na prisão. Estamos assistindo à injustiça de um homem sobre ele e sobre muitos outros. E parece que os poderes públicos estão de mãos atadas, amedrontados, sem fazer nada. Estamos assistindo o que tem acontecido esses dias. Pessoas respeitadas, generais, de altas patentes, respeitados, e foram presos. E entre eles o capitão Bolsonaro, que sempre tem pautado coisas preciosas para essa nação. Eu não entendo muito de política, mas nunca houve no Brasil um presidente com boas intenções e que dê um exemplo igual o Bolsonaro. Sabemos que é cumprimento da palavra de Deus. A Bíblia diz que, não havendo sábia direção, o povo se corrompe. E nos governos não está havendo sábia direção. A Bíblia diz que quando o justo governa, o povo prospera. Quando o ímpio governa, o povo sofre. O Brasil está dentro de um marasmo terrível na área econômica, na área social. Parece que as leis aplicadas pelos Estados Unidos não têm abalado muito as autoridades brasileiras. E o Brasil está assistindo de camarote às injustiças sendo aplicadas. O apóstolo Paulo, aconselhando ali a Timóteo, no capítulo 2, o apóstolo Paulo disse, Timóteo 2, Ademoesto, pois, que antes de tudo que se faça oração, deplicação, intercessão e ação de graça por todos os homens, pelos reis e pelos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada com toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante do Senhor, que quer que todos os homens se salvem vindo ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Muitos de nós estão sem entender as coisas que estão acontecendo na nossa nação. A injustiça está tomando de conta. O conselho da palavra de Deus para aqueles que têm conhecimento da Bíblia é esse. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É claro que esta é uma palavra que Deus disse para Salomão em respeito ao povo judeu. Mas pegamos pela fé. A nossa nação está corrompida, a nossa nação está doente, a nossa nação está na UTI. Mas tem um povo aqui, o povo de Deus, que ora, que busca, que clama. E a Bíblia nos adverte, a Bíblia nos ademoesta que devemos orar, que devemos buscar a presença de Deus.
A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E estamos vendo um homem injustiçado que recebeu uma sentença de 27 anos de prisão. Mas cremos em Deus, que Deus virá com justiça em favor dele, em favor de muitos que estão ali sendo injustiçados. Deus tem o seu tempo. E tudo vai acontecer no tempo de Deus. Nós não entendemos muito sobre o tempo de Deus. Deus tem dois tempos, o Kairos e o Cronos. Entendemos um pouco do Cronos? Minutos, segundos, minutos, horas, dias, meses e anos. Vivemos dentro desse tempo. Deus estabeleceu cada coisa ao seu tempo. Deus trabalha dentro do número 7. Em toda a Bíblia, Deus trabalha dentro do número 7. E sobre tempo, em Eclesiastes diz que há tempo para tudo. Há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou, há tempo de amar, há tempo de deixar de amar. Há tempo para todas as coisas. Bolsonaro está passando por um tempo terrível, a sua família está sofrendo. E muitos que estão ali presos, inocentemente, as famílias estão sofrendo. Mas tem um povo que ora, que clama, que busca Deus. E as orações não ficarão sem resposta. Deus virá com resposta no seu tempo. O nosso Deus trabalha dentro do número 7 e há tempo para todas as coisas. Vemos na Bíblia Sagrada 7 dispensações. Em todo o tempo da humanidade, a inocência, a consciência, o governo humano, patriarcal, lei e graça. Nós estamos no tempo da graça e esse tempo está para se findar. E nesse tempo final, o apóstolo Paulo advertiu que os tempos seriam trabalhosos, homens amantes de si mesmos, presunçosos, arrogantes, soberbos, blasfemos, desobediente a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural. Na área da política estamos assistindo isso todo dia. A injustiça aumentando, a injustiça parece que está no domínio. Mas o tempo de Deus está chegando. As coisas irão se normalizar. Temos esperança que o capitão sairá da prisão e assumirá o governo desta nação. Mas se isso não acontecer, certamente ele vai apontar alguém. E o tempo de bonança virá para a nossa nação. Mas olha o tempo em que estamos. Tempo de apostasia. Tempo da mentira, tempo do engano. O Senhor Jesus Cristo disse, porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, advertiu sobre os últimos dias, sobre os últimos tempos. Em 2 de Pedro, ele disse que ia haver tempo trabalhoso. Irmãos, houve entre vós heresia, como também haverá homens que introduzirão encobertamente heresias de perdição. E é o que estamos vendo, assistindo nos dias de hoje. Líderes e mais líderes se apostatando,
levando os seus ministérios, as suas igrejas, à falência espiritual. Há bem pouco tempo assistimos o que aconteceu em Belém do Pará. Estamos assistindo o que está acontecendo nas igrejas hoje. E muitos estão judaizando os cultos. Pastores das Assembleias de Deus, não todos, mas uma boa parte, já estão judaizando os cultos, introduzindo dentro das igrejas, dos templos, a arca, introduzindo quipá, talite, menorá. O que diz o Salmo 4, verso 2? Filho dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. Deus tem os seus. Ainda que a apostasia venha, e é necessário que venha, ainda que a frieza espiritual venha, é necessário que venha, mas Deus tem os seus. E os seus não se dobram. E olha o que estamos vendo hoje. Dentro do último tempo, o tempo da graça, escândalos e mais escândalos. Olha o conselho da Bíblia, da palavra de Deus, para os cristãos verdadeiros. Eu vou ler e já vou encerrar. Olha o conselho da palavra para os cristãos verdadeiros. Judas, a carta de Judas. Mas vós, amado, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos na caridade de Deus. A caridade de Deus é Cristo. Esperando a misericórdia. Que misericórdia? O arrebatamento. Viver em esperança, aguardando o arrebatamento, com a consciência pura. Esse é o conselho da palavra de Deus. Para você, servo e serva de Deus que tem conhecimento da palavra. Que a graça e a paz seja de maneira abundante sobre todos vocês. Veja, Deus trabalha dentro do número 7. 7 dispensações, 7 festas. Dessas 7 festas, o Senhor Jesus vai cumprir todas. Ele já cumpriu 4. Páscoa, asmos, primícias e Pentecostes. Falta 3. Trombeta, Yom Kippur e tabernáculos. Ele vai cumprir essas 3 que faltam. Vemos na Bíblia Sagrada também sobre 7 igrejas. Essas 7 igrejas históricas não existem mais. Porque a injustiça chegou, o escândalo chegou. E elas foram vencidas pelas injustiças, pelos escândalos. Mas o remanescente ficou de pé diante de Deus. E ela continua viva, eficaz. A Igreja de Cristo continua viva e eficaz. E quando eu estou falando Igreja de Cristo, eu não estou falando o nome de nenhum ministério. Mesmo porque a Igreja de Cristo não é os ministérios, são seres humanos que ele comprou para Deus, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Ela continua aí, pungente, vencedora, esperando todo dia o arrebatamento.
As igrejas históricas Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Deus trabalha dentro do número 7. 7 pastores, 7 anjos, 7 estrelas, 7 cabeças, 7 montes, 7 espírito. 7 são tempos estabelecidos por Deus. E Deus está no domínio de todas as coisas. Que a graça e a paz seja abundante sobre todos vocês. Deus vos abençoe.